E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar e vamos falar agora da última semana do PET 2, 2021, né? Semana 6. A semana 6 ela vai dar continuidade aos estudos sobre urbanização. E o que que ele fala essa semana? Vamos dar uma olhadinha. Condições para a qualidade de vida nas cidades, né? Então, a gente entende, então, né, que a cidade industrial, aquela que consegue passar pelo processo de urbanização, ela vai gerar, principalmente em países subdesenvolvidos, uma grande desigualdade, né? Desigualdade ao direito à cidade, né? Aquela cidade que para uns existe uma infraestrutura, ela não vai ser assim para todas as pessoas. Algumas não vão ter direito a condições mínimas de sobrevivência. Outras vão ter toda a infraestrutura digna para sobreviver e viver, né? Então a gente fala o seguinte: a cidade, ela é direito de todos, né? A gente vai conseguir ter direito a todas as infraestruturas que ela pode nos dar, e é isso que a gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? É um texto bem simples. Talvez seja um texto até muito tranquilo da gente conseguir discutir. Ele começa assim: você vive na cidade ou no campo? Caso vive na cidade, você é atendido por serviços como coleta de lixo, água tratada, coleta de esgoto, iluminação pública, entre outros, né, etc. A vida nas cidades, em virtude da grande concentração populacional em pequenos espaços, necessita de alguns serviços, como acima citados, para que possa garantir o mínimo de condições de vida às pessoas. Então, as pessoas que vivem nas cidades, elas têm que ter o mínimo de condições de vida. E o mínimo é através de uma infraestrutura adequada, sendo atendido com serviços como ele fala aqui, ó, coleta de lixo. A sua rua tem coleta de lixo toda semana? Existe água tratada que sai da torneira para você beber? Há coleta de esgoto? Isso aqui, ó, bem difícil de acontecer no Brasil. Iluminação pública existe na sua rua? Você consegue ver se existe postes, todos eles com iluminação adequada? Isso aqui está dando um exemplo. Mas além disso, a gente também tem a questão transporte público, transporte que consiga te levar da onde você mora até onde você trabalha. Será que aonde você trabalha é muito longe do local que você vive? Isso aí já diminui a qualidade de vida da pessoa, tá? Então, são exemplos aí mostrando pra gente como que a infraestrutura da cidade, ela é necessária para que a gente tenha uma qualidade de vida, tá? Continua assim, ó. A saída do campo, da zona rural, para as cidades é uma característica retomada pela sociedade capitalista ocidental. Basicamente, a forma como nós vivemos atualmente, tá? A concentração industrial e comercial em espaços urbanos fez com que as pessoas passassem a habitar em locais próximos a essas regiões. Como a gente tem uma sociedade basicamente voltada a esse capitalismo ocidental, né, a esse capitalismo que foi criado a partir da Revolução Industrial e que foi, né, evoluindo e se tornando mais complexo à medida que o tempo foi passando, as pessoas dessa sociedade começaram a viver em locais próximos àquilo em que o capitalismo prega como o mais correto, né? As prestações de serviços, o comércio, onde ele vai conseguir o quê? Movimentar o capital, movimentar o dinheiro. Então, a saída do campo, ela se tornou algo recorrente desde a primeira Revolução Industrial, tá? E se a gente for pensar em países subdesenvolvidos, essa saída foi extremamente rápida, abrupta e avassaladora, o que vai trazer para a gente alguns problemas nas áreas urbanas, porque o crescimento muito rápido acaba com que a cidade não consiga suprir as necessidades de todas as pessoas, tá? Ao mesmo tempo em que as cidades se afirmam como centros de riqueza e de poder, essas surgem como os contextos espaciais em que se revelam, de uma forma mais marcada, alguns aspectos negativos associados às sociedades desenvolvidas, tais como a degradação ambiental, a exclusão social, a insegurança ou os congestionamentos de trânsito.
Então, é aquela coisa que a gente fala, né, a cidade, ela é paradoxal, né, ela tem uma contradição, ela é um centro sim de riqueza, ela é um centro de poder, mas ela mostra pra gente os 2 lados, na realidade, do capitalismo, aquela da riqueza e aquela da pobreza, porque infelizmente, né, o capitalismo, se ele não for bem gerenciado, se ele não for bem regulado, ele vai gerar grandes desigualdades, tá? E as desigualdades vai fazer com que tenha grande exclusão social, tenha grande insegurança e altos índices de violência, pessoas que vivem em regiões extremamente longínquas em relação ao local em que vive, né? Então elas vivem em regiões longe da onde elas trabalham, aliás, né? E acabam tendo que passar por problemas no trânsito, sem pensar que a degradação ambiental vai ser mais sentida para aquelas pessoas mais pobres, né? Então isso aqui mostra uma contradição que existe no próprio capitalismo. A cidade, ela reflete isso, tá? Por isso que a gente fala que as áreas urbanas, elas demonstram aí um processo socioespacial, né? Então aquilo que existe na sociedade vai ser refletida na superfície da terra, em sua paisagem e na forma como a cidade ela é recortada, né? Depois ele fala assim: para se viver com o mínimo de qualidade nas cidades, existem algumas condições, tais como habitações. Um grande problema na cidade, a habitação. Todas as casas são iguais? Elas todas têm a mesma infraestrutura, a mesma qualidade, estão em locais de boa condição, ou seja, com menor risco, todas elas estão? Não. A gente vai ver aqui, ó. Algumas pessoas têm casa própria, outras moram de aluguel, mas a população mais carente se vê obrigada a se deslocar para a periferia das áreas urbanas, construindo suas habitações em locais inadequados. Quais locais inadequados? Margens de rios, córregos ou encostas de morros. Esses locais são muito perigosos e estão a uma situação constante de risco, expostos a alagamentos ou deslizamentos de terra. São regiões onde as suas condições naturais são favoráveis a alguns eventos, como movimentos de massa, como a própria inundação natural do rio em época de cheia. Então a gente vai ver que, na realidade, essas regiões que já são regiões de risco natural, né, já existe processos, eventos que podem ocorrer ali de uma forma mais frequente, vão ser regiões aonde aquelas pessoas que não têm condições nem de pagar aluguel e nem de ter uma casa própria digna ou de boa infraestrutura vão procurar se estabelecer. Então, aquelas pessoas com menor condição de vida são aquelas que vão ser expostas a maiores riscos, o que aumenta ainda mais a desigualdade, né? Depois ele fala assim: o oferecimento de água tratada e potável, bem como serviços de coleta de lixo e esgoto, é essencial para evitar a proliferação de doenças e epidemias, garantindo dessa forma condições mínimas de sobrevivência. Nesse sentido, as políticas de saneamento básico deveriam ser tratadas como políticas de saúde pública. Ou seja, gente, o que que é saneamento básico, né? É você ter um mínimo de condições sanitárias para viver. Então, a coleta de lixo e o esgoto são exemplos mínimos para você conseguir viver numa região limpa, higienizada, em que não vai haver proliferação de doenças que são transmissíveis, né, por sujeira, né? Coleta de lixo para evitar, né, de certa forma, animais aí que proliferam doenças bem pesadas, né? Esgoto. Isso é o mínimo para a pessoa viver. Então, a gente tem que ter políticas de saneamento básico como mínimo. Mas, infelizmente, a gente vai ver que essas políticas de saneamento básico, principalmente quando a gente fala de tratamento de esgoto, elas são muito, mas muito ruins no Brasil. Não é todo lugar que tem. A gente vai ver aí que metade das cidades brasileiras, de 5.570 municípios, metade vai ter, de certa forma, esgoto tratado,
ou está em vias de conseguir fazer esse processo de tratamento, né? Então a gente vê que é algo que infelizmente não é uma política tão utilizada pelos governantes, porque é uma coisa que não se enxerga. É mais fácil um governante em 4 anos mostrar uma escola pronta, um hospital reformado, do que fazer um trabalho, um processo que vai ser a longo prazo, que provavelmente não vai ser ele que vai inaugurar e que as pessoas não vão enxergar. Muito pelo contrário, né? Se a gente for fazer aí um processo de tratamento de esgoto, para fazer toda a parte de coleta mesmo, né, através de dutos para chegar até a estação de tratamento de esgoto, vai gerar né, muita intervenção na cidade e pode gerar alguns contratempos. Mas a gente tem que pensar, e os governantes também, que se a gente não pensar a longo prazo, o Brasil nunca vai melhorar. A gente precisa sempre pensar a longo prazo. A gente precisa começar as coisas e fazer políticas de Estado, não políticas de governo. Políticas de Estado é quando a gente faz algo para melhorar o nosso país, independente do tempo que vai ser utilizado. Ele vai começar com um governo e vai terminar com outro. Políticas de governo é aquele que a pessoa faz que ela mesma quer terminar. Ela não quer fazer a longo prazo algumas coisas. E isso é muito importante, tá? Isso acontece em muita parte do Brasil. Outras condições essenciais da vida nas cidades, nos dias de hoje, dizem respeito aos sistemas de transporte e trânsito de pessoas e de mercadorias. A concentração de um número grande de pessoas nas cidades cria problemas de deslocamento dessas mesmas pessoas pelos espaços urbanos. Grande problema também, sistema de transporte. O mais adequado seria um sistema de transporte público de qualidade para todas as pessoas, tá? É o mais sustentável, né? Se a gente for pensar até em questão de combustível, né? De combustível fóssil, utilização, poluição dentro da cidade e tal. Muitas vezes o sistema de transporte é tão ruim ou tão escasso que acaba que as pessoas, aquelas que podem ter carro, acabam utilizando o carro. Mas a gente tem que pensar que dentro da cidade, como eu falei com vocês, algumas pessoas não têm direito à cidade, ela não tem direito à infraestrutura mínima ou uma infraestrutura de qualidade e vão precisar do sistema de transporte, o que pode gerar, às vezes, demoras para ir ou voltar ao trabalho ou ir ou voltar à escola que demandam muito tempo. Quanto maior a cidade, mais problemas no trânsito ela vai ter. Tá? E a gente não precisa pensar só em pessoas. Se a gente pensar nas mercadorias, ou seja, no produto que chega à casa, né, o produto que a gente vai, de certa forma, receber em casa, ou que o próprio mercado vai receber de determinados lugares, também vai gerar alguns problemas por conta de concentração de carros e caminhões no trânsito. Então, também é um grande problema. Tá? Quem mora perto do emprego é uma pessoa privilegiada, sim. Em cidades pequenas, às vezes isso nem é tão comum de se enxergar, porque você realmente vai morar perto do seu emprego. Mas cidades maiores, as pessoas passam 2 horas e meia, 3 horas dentro do trânsito para conseguir ir e voltar, né, da sua casa para o seu trabalho, né, e vice-versa. Então é algo extremamente ruim também e diminui a qualidade de vida das pessoas. E no finalzinho ele fala assim: para que haja uma vida de qualidade nas cidades, é necessário que as pessoas possam decidir sobre as formas e que as condições para uma vida minimamente digna nos espaços urbanos são oferecidas e executadas. É necessário que todos tenham direito à cidade. É mais ou menos isso. Mesmo em cidades menores, a gente vai ver que existem espaços onde a qualidade de vida é menor, tá? Então, aqui é um texto mais voltado realmente para a cidade em si, né? E como que a vida na cidade pode se tornar melhor se a gente pensar a longo prazo e a gente conseguir diminuir a desigualdade existente, né? E ele coloca aqui no Para Saber Mais, né? Que é complementar o filme Cidade de Deus, um filme até bem interessante para conseguir ver, porque obviamente ele não vai falar apenas da cidade, né? Da área urbana, mas ele vai falar dos problemas sociais também que vão ser refletidos nessas áreas urbanas. Cidade de Deus
é um bairro, né, uma região do Rio de Janeiro, que cresceu avassaladoramente, principalmente na década de 60 e 70, por conta do crescimento urbano, né? E a gente vai ver o quê? O retrato de vários problemas urbanos: exclusão social, miséria, violência, favelização, através desse filme. Filme muito bom, tá? Vale a pena assistir. Vamos ver as atividades dessa semana? Primeira questão. Explique a mensagem do cartoon do ponto de vista da cidade ideal e da cidade real. O que é cidade ideal? É aquela perfeita, aquela que vai dar toda a infraestrutura necessária para todo mundo. É aquela em que todos têm direito à cidade. Mas aí depois a gente tem que fazer o quê? A gente tem que pensar naquilo que é ideal e ver o que realmente a cidade é. E o que esse cartoon mostra pra gente, né? Ele mostra aqui pra gente assim, ó, no Dia Mundial da Limpeza de Rios e Praias, a gente vê uma cidade que não tem direito à infraestrutura básica nesse local em que é retratado, em que é desenhado. Por quê? As moradias são de boa qualidade? Elas estão numa área boa ou numa área de risco? O rio, ele está sendo bem adequado aqui? Existe tratamento de esgoto? A gente consegue ver isso? E aí, uma menina fala assim: puxa, por onde podemos começar a limpeza? E o menino: tinha que ser pela consciência das pessoas. Na realidade, aqui é aquela questão: a cidade, com grande qualidade de vida, ela não é feita apenas pelo poder público, tá? Nós temos que mudar também a forma de tratar aquilo que é público. O que é público não é de ninguém, o que é público é de todos. Então, a partir do momento que você vandaliza aquilo que é de todos, você está vandalizando aquilo que é seu também. A gente vandaliza ou a gente destrói aquilo que é nosso dentro de casa? Não, né? Então, por que a gente tem que fazer isso na rua, sendo que é de todo mundo, ou seja, também é seu? Então, se a gente consegue, de certa forma, ter uma melhor consciência, a gente vai começar, sim, a ter, iniciar a ter aí uma cidade melhor. Mas, claro, nós precisamos, sim, de que o poder público faça a parte dele, já que eles, né, o poder público nos representa, tanto que a gente vota, eles têm que fazer aquilo em que a sociedade demanda, aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente pede, tá? Então, a gente tem que explicar essa mensagem do cartoon aqui. Questão 2. A urbanização brasileira teve um caráter concentrador e excluiu boa parte da sociedade de seus benefícios. A velocidade com que se processou a urbanização no país criou algumas dificuldades para o poder público suprir o espaço das cidades, especialmente das grandes, com infraestrutura urbana e os serviços sociais necessários ao bem-estar da população. Isso, evidentemente, é agravado em razão das políticas de planejamento urbano estarem voltadas prioritariamente para as classes média e alta. Então, aqui é né, é um texto que está alarmando para a gente uma situação, né? Que a gente tem o quê? Um caráter concentrador na urbanização brasileira, mas não é só isso, não. Não é só na urbanização. Nós temos uma desigualdade muito grande, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais, porque a desigualdade ela é social e ela vai ser refletida no espaço, tá? E excluiu boa parte da sociedade de seus benefícios. Nem todo mundo vai ter o direito a uma boa infraestrutura, certo? E aí ele pergunta assim: as contradições presentes no processo de produção do espaço urbano brasileiro são muitas. Dentre os seus efeitos mais visíveis, podemos citar o quê? Então, as contradições, né, o muito bom e o muito ruim. No processo de urbanização, ou seja, na produção da cidade ao longo da sua existência, é muito grande. Entre os efeitos mais visíveis, ou seja, entre aquilo que existe para fazer com que essa contradição né, aconteça, o que a gente pode citar? A falta de moradia e favelização é um problema, um efeito que vai gerar contradições na cidade? A ausência de mobilidade urbana, né, do transporte urbano ser muito ruim, é um problema, um efeito que vai gerar uma contradição na cidade? Os elevados índices de violência é um problema, um efeito que vai gerar contradição na cidade? Áreas mais violentas e áreas menos violentas?
A baixa especulação imobiliária é um problema? A pequena procura por transportes de massa é um problema? Pessoal, a gente tem que achar aquilo que é correto, as afirmativas, e achar a letra. Já deixo aqui de antemão que especulação imobiliária é o quê? Especulação imobiliária é o seguinte: imagina uma região que começa a crescer de uma forma irregular, aumenta a favelização, aumenta a violência, não tem transporte que chegue naquele local. Então, aquele espaço ele vai ficar mais segregado, ele vai ficar separado dos demais. E vai acabar estabelecendo um processo muito interessante, que é o seguinte: já que tem uma região tão ruim na cidade, quem tem acesso e dinheiro vai morar numa região com infraestrutura que vai se tornar mais valorizada do que essa aqui que é ruim. O que que a gente chama disso? De especulação imobiliária. A região, ela se torna mais valorizada simplesmente porque vai ter uma infraestrutura que a outra não tem. Às vezes a região, ela nem existe. Às vezes ela vai começar a ser loteada e ela já é especulada de ser melhor. Então, a especulação imobiliária em cidade é muito grande, tá? Já estou deixando aqui de antemão, tá bom? Existe uma pequena procura por transportes de massa? O que que é? Transporte público. Existe uma pequena procura, perdão? Vai existir? Se existisse uma pequena procura, então a gente vai ter uma grande quantidade de carros particulares sendo circulando aí, né, na cidade. Se a procura por transporte de massa fosse alta, a gente não teria tanto carro na rua, tá? Então aí também é interessante a gente pensar. Vamos para a próxima questão? 3. Analise as alternativas sobre os aspectos relacionados ao lixo e escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O lixo é caracterizado como tudo aquilo que não tem mais utilidade e não apresenta nenhum valor para o homem e, consequentemente, é jogado fora. É interessante porque a gente tem uma palavra que vai excluir qualquer tipo de exceção. É tudo aquilo que não tem mais utilidade. Será que a gente não descarta coisas com utilidade, que às vezes para outras pessoas é valor e às vezes para a gente não é? Isso aqui é bom a gente pensar um pouquinho. Segundo aqui, ó, a destinação inadequada do lixo pode desencadear vários problemas socioambientais, como por exemplo, poluição do solo, entupimento de bueiros, poluição visual. Então, quando a gente joga o lixo em locais errados, de uma forma irregular, a gente vai gerar problemas socioambientais, ou seja, problemas ambientais que vão afetar a sociedade. A gente vai gerar poluição do solo, a gente vai gerar entupimentos de bueiros e, consequentemente, alagamentos frequentes, poluição visual. Terceiro, a produção de lixo não é tão prejudicial ao meio ambiente, visto que em todas as cidades brasileiras ocorre a coleta e o tratamento adequado desse material. Todas as cidades brasileiras vai ocorrer coleta e tratamento do material do lixo? O lixo não é prejudicial ao meio ambiente? Quarto, o lixo urbano recebe classificação de acordo com a sua fonte geradora e composição do material, havendo a necessidade de tratamento específico para cada tipo de lixo. Ou a gente joga tudo fora junto e está muito bom? Será que se a gente colocar tudo no mesmo saco e pôr para o lixo vai ser bom? Ou a gente tem que fazer um tratamento adequado? Ou certo é fazer um tratamento adequado, óbvio, né? Basta a gente ter o quê? Uma cultura para que isso ocorra. Quinto, a população não deve se preocupar em reduzir a produção de lixo, pois todo esse material é reciclado, fato que fortalece a economia local. Todo o material de lixo, ele é reciclado? Para vocês terem uma ideia, só para a gente ter uma ideia de dados aqui. No Japão, eles conseguem reciclar 97% do seu lixo produzido. 3% eles não conseguem reciclar e eles já fazem estudos para tentar conseguir fazer com que esses 3% não aconteçam. Sabe quanto de lixo que é reciclado no Brasil? 3%. 3%. É vergonhoso, mas infelizmente é o que acontece aqui.
Vamos ver a próxima questão. 4. São considerados problemas sociais urbanos, exceto. Então, a gente tem que achar um que não é um problema social urbano, tá? Problema social. Vamos ver. A erosão causada pela retirada da mata ciliar é um problema social? B. Os serviços de saúde oferecidos para a população das cidades muitas vezes são ineficientes e insuficientes, é ruim ou não tem para todo mundo. Isso é um problema social? A baixa qualidade do ensino público que atende a população de baixa renda é um problema social? A questão da violência e da ineficiência das políticas de segurança pública é um problema social? Tem uma coisa aqui que é um problema ambiental, talvez, tá? E o resto é social. E a última questão fala assim: a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais e urbanos. Aponte possíveis soluções para o problema social representado no cartoon. Então, qual que é o problema social representado no cartoon? Moradores de rua. Um está lendo a Constituição Federal. Por que eu sei que é a Constituição Federal? Pelo emblema aqui, ó, que aparece na capa. E dentro da Constituição Federal, a gente tem um artigo que fala que todo brasileiro tem direito à moradia. Então, o morador de rua está lendo isso. E o outro que mora dentro da caixa de papelão escreve, tô ligado. Então, peraí, todo brasileiro tem direito à moradia? Então, por que eles estão morando na rua? Qual que é a possível solução, então, para o problema que a gente está vendo aqui? O problema dos moradores de rua. Qual que é a possível solução? Vamos tentar achar alguma? É legal a gente colocar a nossa opinião também, tá? Pessoal,